Fala galera, meu nome é Matheus Fiuza da Hyperfy Soluções Digitais e sejam bem-vindos ao terceiro vídeo da nossa série Como fazer um aplicativo sem programar. Na primeira aula nós aprendemos sobre o no-code, o que é o no-code, essa metodologia de programar sem programar, de fazer aplicativo sem programar. Na segunda aula nós aprendemos os primeiros passos dentro da plataforma Adalo, que é uma das plataformas de desenvolvimento no-code. E hoje nós vamos aprender sobre os componentes dentro do Adalo. O que são os componentes, pessoal? Os componentes são as funções, são as ferramentas que a plataforma nos dá para que a gente monte nossos aplicativos, nossas aplicações, nossa plataforma, nossos sites, o que quer que a gente queira dentro da plataforma Adalo. Como nós temos muitos componentes dentro do Adalo, eu vou dividir esse vídeo em duas partes e eu vou segmentá-los aqui embaixo para que você identifique rapidamente o componente que você deseja aprender um pouco mais sobre. Às vezes você já sabe, você já conhece, já tem domínio de algum componente que você não quer ouvir. Então você consegue aqui embaixo, clicando nesses segmentos do YouTube, achar rapidamente o que você está precisando. Eu vou dividir em duas partes para que o vídeo não fique muito longo. Sem enrolar, vamos para a plataforma? Então a gente está aqui dentro da plataforma Adalo, no nosso aplicativo teste que a gente já havia criado aí na aula anterior, E a gente está aqui analisando uma tela que nós criamos, nossa tela home, que está totalmente em branco, Se a gente olhar aqui na esquerda, nessa área que tem esse mais, se nós clicarmos com o botão esquerdo, a gente vai ver aqui, Add Component, E o component é justamente os componentes que eu estava falando agora há pouco, Como é que funcionam esses componentes? O Adalo ele tem uma equipe de programadores, E esses programadores eles desenvolvem esses componentes e com o tempo eles vão adicionando a plataforma, A comunidade ela solicita, Ela vai a Adalo e fala: Adalo, eu quero esse componente, eu acho que está faltando aqui. A galera vota se eles querem ou não dentro dos fóruns e o Adalo programa o desenvolvimento desses componentes para botar aqui para dentro da plataforma e com o tempo eles vão lançando, A Adalo é uma plataforma em expansão e hoje eu vou justamente explicar componente por componente. Então, vamos lá. Olhando aqui em Add Component, a gente abre de cara essa tela e a gente tem aqui o primeiro conjunto de componentes que é o Most Used, ou mais usados pelos usuários, Se eu clicar aqui nessa setinha, a gente vai diminuir e vai ter todas as categorias de componentes, Então a gente tem os mais usados para navegação, listas, botões, simples, formulários e campos, e nós temos outras áreas aqui, por exemplo, como o Marketplace, que eu já vou mostrar para vocês, E o Installed Private também. Então vamos olhar aqui no mais usados primeiro. Quando a gente olha aqui nos mais usados, o primeiro que nós temos é o texto, E o texto ele é nada mais, nada menos do que textos, títulos, coisas que você quer que apareça escrito dentro da sua plataforma. Então, digamos que dentro do seu aplicativo você quer que tenha uma mensagem ali de bem-vindo, Então você pode vir aqui, clicar em texto e aí você só arrasta para dentro da sua plataforma e clica onde você quer que ele apareça, E com esse texto dentro do seu aplicativo, você pode editá-lo clicando em cima do texto e aqui na esquerda vai ter as opções de configuração. Então a gente pode observar aqui, que você pode editar esse texto aqui, Enter Text, você pode apagar e colocar, por exemplo, olá, seja bem-vindo ou bem-vinda, E aqui aparece. Aqui embaixo a gente tem algumas opções. A primeira delas é esse Add Magic Text, que eu já vou explicar do que se trata. E a gente tem essa paletinha aqui, parece aquela paleta de pintura, que é a formatação do seu texto. Então sempre quando a gente vê esse símbolo, se trata da formatação do componente. Se nós clicarmos nessa paletinha, a gente vai ter algumas opções para editar esse texto. Então a gente tem, por exemplo, o tamanho da fonte, caso a gente queira aumentar, a cor dessa fonte, a gente tem também qual que é a espessura ali dessa fonte, se ela é semi-bold, se ela é, por exemplo, extra black, olha como que ela está ficando mais grossa, tá vendo? E a gente consegue também alterar aqui a fonte mesmo, Por exemplo, tem várias fontes que você pode usar. E na versão paga daqui da Adalo, você consegue utilizar
ou mais opções de fonte. Na versão free você tem poucas, né? Por exemplo, essa aqui, que é a que eu recomendo você usar, que é o System Standard, né? Que é o padrão daqui do Adalo, né? Então eu vou deixar esse texto aqui em cima e eu quero explicar alguma coisa bem legal, não só sobre o texto, mas sobre outras. Então eu vou deixar o texto aqui em cima, né? E a gente vai voltar nele futuramente, porque então eu vou deixar esse texto aqui em cima, né? Vou deixar ele aqui em cima e vou mostrar aqui outras coisas. Esse Magic Text, ele serve para você puxar alguma informação que tenha dentro do seu aplicativo, né? Então, digamos que você quer que apareça, por exemplo, olá, e o nome do usuário que está logado, tá? E não algo fixo, né? Ou seja, que dependendo de quem estiver mexendo no aplicativo, vai aparecer alguma coisa diferente. Então, esse Tzinho, que é o Add Magic Text, ele serve para puxar informações dentro do seu banco de dados. Na próxima aula, eu devo continuar explicando sobre os componentes, né? Uma parte 2, mas eu vou também fazer um vídeo sobre configuração de banco de dados, né? Futuramente eu volto nesse vídeo e adiciono aqui o link para ele aqui em cima, tá? Então, caso você tenha configurado, por exemplo, os usuários, você poderia clicar aqui em cima e aqui, ó, Login User, Username. Então ele aparecer, olá, seja bem-vindo, o nome do usuário. E acontecer isso, por exemplo, né? Esse é um exemplo aqui de puxar da database, caso você queira que apareça coisas automáticas, aí não fixas. E a gente consegue observar aqui também que a gente tem Click Actions, né? Isso é bem comum em todos os componentes. Ou seja, você pode definir aqui dentro do Adalo ações que você quer que aconteça caso o usuário ele clique, né, ali dentro daquele componente que você adicionou. Então, se alguém clicar dentro desse texto, né, vamos olhar aqui essas ações possíveis que a gente tem dentro do aplicativo. A gente vem aqui em Add Action. A gente tem, por exemplo, adicionar um link para uma outra tela dentro do aplicativo. Então, essas aqui são as telas que a gente tem dentro do aplicativo de login, né? Então, isso é para direcionar para outras telas. Ou até para uma tela que não existe aqui, né? Ou então para voltar para a tela anterior, né? A gente pode ter a opção aqui de criar alguma database. Eu não vou explicar isso aqui para não confundi-los, né? E quando a gente falar sobre database, a gente tem uma aula de database, eu explico um pouco disso melhor. Atualizar uma database também, ou deletar uma database. A gente tem como enviar uma notificação, que é uma coisa que é possível quando você tem um aplicativo nativo, ou seja, instalado e publicado aí em alguma loja de aplicativos, né? E as Custom Actions, que são ações ali que você consegue programar de coisas que já não estão pré-definidas dentro do Adalo. Eu não vou me aprofundar nisso também, que é um pouco complexo, tá? E outras ações aqui também, que não vale a pena explicar aqui agora, mas o básico para entender é o Link, o Create, o Update e o Delete, beleza? A gente tem aqui também, dentro dos componentes mais utilizados, o botão, né? O botão ele vai servir também para atualizar alguma coisa, adicionar. Ele é um pouco parecido com esse adicionar action aqui para o texto. Então, se eu clicar aqui em button, né, eu posso clicar aqui dentro do aplicativo e eu posso primeiro alterar como que vai ser a aparência desse botão. Então, o container de button ele fica assim, né? Mas eu posso vir e alterar para o outline de button, por exemplo, né? Então ele fica assim só o contorno, né? Ou o text button, que fica só o texto mesmo, tá vendo? Então eu vou deixar aqui, por exemplo, o container de button. Eu posso deixar um link, um ícone aqui na frente, então, por exemplo, do mais, caso que eu queira adicionar, mas digamos que eu quisesse, por exemplo, salvar, né? Poderia alterar um nome aqui para salvar, e aqui nos ícones eu tenho vários, então normalmente você vai achar ele digitando em inglês, então save, aparece aqui o símbolo do disquete, por exemplo, né? Eu consigo também alterar o tamanho desse botão, né? Esticando aqui nesses limites aqui do botão. Eu consigo também mexer aqui no quão redondo ele vai ser, isso é tudo estético, né, galera? Eu consigo adicionar sombra, tá vendo? Aqui, ó, dá um zoom aqui pra mostrar, ó. Ele tá com uma sombrinha, tá vendo? Isso é tudo questão aí de interface e de experiência do usuário, ó. Agora ele não aparece a sombra. Eu gosto da sombra nos botões, eu vou deixar ele aqui.
E aqui embaixo, galera, seguindo, a gente consegue adicionar uma ação para esse botão, assim como eu mostrei aqui no texto. Você consegue, por exemplo, linkar para alguma página específica ou linkar para um site específico, né? Isso também pode ser uma coisa que você queira fazer, né? Ou mexer em alguma coisa na sua database ou as outras ações que eu já mostrei, né? Aqui, por exemplo, no More, que eu não havia mostrado, a gente tem, por exemplo, algumas ações de você fazer o login ou o logout aqui do aplicativo, né? Então você consegue, por exemplo, dar o logout ou dar o sign up, que é a inscrição do usuário, mas isso aqui a gente não utiliza muito, né? Só uma vez quando você vai fazer aí a tela de login aí do seu aplicativo. Esse componente aqui do Simple List, galera, então imagina, por exemplo, que a gente vai fazer um aplicativo onde a gente vai botar a lista dos episódios da série aqui de como desenvolver o seu aplicativo sem programar, né? Então eu quero colocar uma lista desses episódios, né? Essa lista dentro aqui da Dala, ela serve justamente para você botar uma série de informações que você tem ali dentro. Então você tem que ter uma database programada. Isso eu vou mostrar quando nós tivermos configurado a database. Então esse é um componente que você precisa aqui da database configurada, que eu não vou mostrar agora. Seguindo, nós temos também aqui o App Bar, que é um componente de navegação dentro do nosso aplicativo. Vou mostrar uma coisa aqui que é o seguinte: se você seleciona mais de um componente, você consegue fazer um grupo, tá vendo? Esse make list a gente vai aprender em breve, mas você consegue fazer um grupo, então make group, e aí agora você consegue arrastar todos juntos, tá vendo? Você agrupa os componentes. Então eu vou agrupar para que eu consiga descer aqui, e aqui eu vou adicionar o app bar. Então ó, ele já até gruda ali sozinho como se fosse um ímã, tá vendo? Então esse aqui geralmente é aquela barrinha que tem em cima dos aplicativos de navegação, tanto um botãozinho para voltar. Você consegue editar, por exemplo, aqui o título, né, dessa tela. Então digamos que eu quisesse botar home, né, mudar o alinhamento, eu quero botar mais para a esquerda, mais para o meio, ou se ao invés daqui de eu colocar um texto, eu colocar o logo do aplicativo aqui em cima, né? E essa barra aqui de navegação a gente consegue fazer personalizada também, mas essa é uma versão pré-definida para você fazer um pouquinho mais rápido, tá? E quando você clica nesse componente, a gente tem como adicionar ícones tanto na esquerda dele quanto na direita. Observa aqui, ó, que Right Icon 1 e Right Icon 2 estão desativados, mas se eu ativá-los, ó, olha o que acontece, ó. Aparece com o símbolo aqui na direita, o ícone, e você pode associar aí ações para esses ícones. Então, por exemplo, eu consigo adicionar aqui na direita um ícone, por exemplo, acho que o nome é Exit. Esse ícone aqui, ó, que é o ícone de dar o logout do aplicativo. Eu pegar aqui no Right Icon 1 e adicionar uma ação para esse ícone. Então, adicionar More, venho aqui no User Login e Logout. E aí, galera, olha que interessante, eu adicionei a ação de fazer o Logout nesse botão. Só que se eu fizer isso, ele vai fazer o Logout dessa tela e eu vou continuar nessa tela, e não é isso que eu quero fazer o Logout e voltar para a tela de Login. Então, eu consigo, por exemplo, adicionar mais de uma ação aqui para um componente, né? Então, por exemplo, aqui eu fiz o Logout, eu posso adicionar mais um, que é o link para a tela de login. Então ele vai deslogar aqui o usuário e vai direcioná-lo para a tela de login novamente. Uma coisa interessante quando você coloca uma ação aqui de direcionar para uma outra tela é que você consegue determinar qual vai ser o tipo de transição, né? Qual vai ser o efeito ali, a animação de uma tela para outra, né? Então, por exemplo, eu vou mostrar aqui. Se eu adicionar uma tela nova, tela 2, vou colocar ela aqui só para não me perder. Vai ficar aqui do ladinho da tela home. E eu vou fazer vou adicionar um botão, como a gente já aprendeu, aqui embaixo, bem estranho mesmo. Vou botar aqui o tela 2. E toda vez que alguém clicar adicionar action, né, linkar para
tela. Tá aqui, ó, o nome da tela dessa tela é tela. Né? Então, adicionar link tela. Se eu colocar push, olha só como é que já está adicionada aqui a ação, né? Se eu deixar essa transição como push, olha como é que é essa transição. Vamos dar um preview aqui para a gente visualizar. Vou clicar aqui no botão. Tá vendo que ele deu uma arrastada para o lado? Vou fazer mais uma vez. Deu essa arrastada para o lado. A gente tem outros tipos de animação. Se a gente, em vez de push, a gente colocar, por exemplo, slide up, né? Slide up. Olha o que vai acontecer, ó. Clicar no tela 2 e ele arrastou para cima, tá vendo? Então a gente consegue fazer aí dependendo do que você quer para o seu aplicativo, né? Outra coisa que a gente consegue fazer, vou apagar esse botão, tá? Vou separar esse grupo aqui, então ungroup, então vou deixar separados os componentes. Vou deixar aqui em cima esse texto aqui, tá? Vou deixar aqui em cima também. Vou apagar esse botão também, porque agora que já está explicado. A gente tem esse componente aqui que é o imagem, caso você queira adicionar uma imagem dentro do seu aplicativo, tá? Uma recomendação, imagens dentro da sua aplicação devem ser adicionadas em casos de extrema necessidade. Se você quer botar imagem só para enfeitar o seu aplicativo, você tem que tomar um pouco de cuidado, porque quanto maior a qualidade da sua imagem e a quantidade de imagens, mais pesado vai ficar o seu aplicativo e ele vai, por exemplo, demorar para carregar, principalmente se o usuário estiver num local com internet ruim. Então você tem que tomar um pouquinho de cuidado aqui com a imagem. Então quando você adiciona, por exemplo, o componente da imagem, você consegue aqui no imagem source, que é a fonte da imagem, selecionar se você quer puxar de alguma URL, ou seja, algum link que já existe. Por exemplo, você tem imagens de um Dropbox, né? Do seu banco de dados, você tem já ali um banco de dados com capas, por exemplo, de livros ou capas de vídeo, ou, por exemplo, os seus usuários, eles têm foto de perfil, né? Então você puxaria daqui do database. Ou upload, se você quiser puxar de uma imagem específica dentro do seu computador, né? Então, por exemplo, se eu botei upload, eu posso selecionar aqui. Vou selecionar essa imagem. Vou esperar carregar. Essa imagem está com qualidade alta, então ela dá uma demorada para carregar. E eu consegui adicionar essa imagem aqui dentro do aplicativo, tá vendo? Inclusive você consegue selecionar as opções de corte para caso você queira que o aplicativo ele adeque a imagem sozinho, dependendo do tamanho da tela, né? Ou se não, se você não quer que corte de jeito nenhum. Então, independente de como for, ele vai ficar sempre mostrando a tela inteira, né? A imagem inteira que você inseriu. Então, seguindo aqui, galera, dei uma ajeitadinha aqui para continuar mostrando. Eu vou mostrar aqui o outro componente que é muito utilizado, que é o form, né? O que é o form? O form é um formulário, né? O formulário a gente utiliza em muitos casos, né? Por exemplo, no caso de você fazer o login de uma pessoa, você utiliza um formulário onde ela vai inserir ali informações que vão alimentar a sua plataforma, né? Então, o formulário, quando você clica, ele já vai inserir aqui um modelo, ó, tá vendo? Tá um pouquinho apertado, então eu vou esticar aqui a tela antes, vou dar um ESC, vou clicar aqui no nome da tela e vou dar uma esticadinha aqui embaixo para que caiba esse formulário. Então, aqui no mais, formulário, eu consigo adicionar aqui um formulário para você coletar alguma informação. Então, por exemplo, que você quer criar uma tela para que a pessoa, voltando no nosso exemplo aí do aplicativo onde a gente tem os vídeos do YouTube, né, de ser um professor, e você quer botar aqui as aulas. Aqui seria, por exemplo, onde você adicionaria aqui o link do vídeo, o título, a imagem de capa, essas informações. Para isso a gente teria que ter a database configurada, que mais uma vez a gente vai aprender num vídeo futuro. Então, só para mostrar aqui como é que funciona o formulário, a gente iria aqui, ó, qual data você está querendo alimentar, né? Então, como a gente não tem, só tem a questão dos usuários, a gente não vai alimentar agora, beleza? Então, eu vou apagar, e para apagar basta que eu selecione o componente e aperte o delete. E agora nós
passamos aqui por todos os componentes aqui do mais usados, né? Com exceção aqui do Simple List, que eu vou explicar um pouco mais para frente, né? Então vamos agora dar uma analisada aqui no Navigation, né? No Navigation a gente vai ter o App Bar, que a gente já aprendeu um pouco mais a respeito, mas agora a gente tem também o Tab Bar. O Tab Bar, galera, ele é normalmente aquele componente que fica ali embaixo da tela de início e das principais telas dentro do seu aplicativo, para você ir passando ali entre as seções. Deixa eu mostrar aqui, vou clicar no Tab Bar e olha só, agora você consegue reconhecer um pouco melhor. Tá vendo? Então aqui a gente tem, por exemplo, uma tela de Home, um de pesquisar, um do time, do seu perfil e um aqui de mais, seriam opções, né? Então, essa aqui é um Tab Bar já meio que pré-pronto do Adalo, para que você consiga criá-lo de forma mais rápida. Ele tem até uma sombrinha aqui. Esse Tab Bar você consegue fazer ele de forma também um pouco mais personalizada, tá? Essa aqui, como eu já falei, uma versão um pouco mais pré-feita, pré-fabricada, para que você agilize e ganhe tempo. Então, quando eu clico aqui no Tab Bar, a gente tem a First Tab, que é esse aqui do Home, Second Tab, que é esse aqui do Search, Third Tab, então primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. 1, 2, 3, 4 e 5. Você consegue personalizar um por um. Inclusive, você consegue aqui, ó, definir qual que é a tela que você está nesse momento. Então, ele está dizendo que a gente está na primeiro tab, né? Então, mas se eu colocasse aqui que o ativo fosse o quinto, olha o que vai acontecer. É o quinto que vai ficar escuro, ó. O quinto que está escuro, tá vendo? Inclusive a gente consegue desativar alguns deles. Então vou botar aqui ativo primeiro e digamos que eu não tivesse aqui essa aqui do time, né, que é o terceiro tab, eu poderia vir aqui em third tab e desativá-lo, tá vendo? Vai ficar só 4. E aí aqui no first tab, second tab eu consigo editar. Quando eu clico aqui no tab eu consigo editar tanto o ícone quanto o nome. Então home, né? E eu consigo, por exemplo, aqui no second tab mudar esse search, colocar aqui, por exemplo, para pesquisar e linkar para uma outra página, né? Então link tela. Né? E aí a minha recomendação é que nesse link para outras telas aqui utilizando o Tab Bar, você utiliza a transição none, que é nenhuma transição, que fica um pouquinho mais natural. Você clica e aí já muda a tela. E esse Tab Bar, galera, ele tem uma característica bem bacana, que é o seguinte: quando você tem uma tela muito grande, vou dar um exemplo aqui, ó. Uma tela muito grande, e eu vou adicionar esse texto aqui para baixo e vou adicionar uma cópia dele aqui em cima. Vou dar o preview. Quando você tem uma tela muito grande, maior do que a tela do seu aplicativo, e você dá um scroll, observa que os componentes aqui em cima eles vão ficando para trás, tá vendo? Ó? Ficaram para trás. Né? E o Tab Bar, assim como outros componentes, você tem a opção de fazer isso, ele fica fixo. Ó. Observa que a gente vai descendo, ele fica fixo, assim como também aqui o componente de navegação, né? Então ele fica fixo, tá vendo? Isso é uma característica bem legal que você pode ter dentro dos seus aplicativos, deixar os componentes fixados na sua tela. Então, continuando, a gente tem aqui a área de lists, né? Essa área de lists, como eu falei, a gente precisa ter um pouquinho de noção aqui da database, né? Que é um pouquinho simples, mas a gente precisa ter um pouquinho mais de atenção. Então, não vou falar sobre essas listas agora, para que esse vídeo não fique confuso, tá? Então, vamos pular aqui essa seção e vamos direto aqui para o buttons, né? A gente tem diferentes tipos de botão. A gente tem o botão que a gente já viu, que é o botão um pouquinho mais simples. A gente tem o Action Button, que ele fica aqui normalmente só um símbolo, né? Então esse aqui seria um símbolo de adicionar. E esse Action Button, ele fica aqui também fixo, assim como eu falei aqui do Tab Bar e do Navigation Tab aqui em cima, tá? Então quando você dá o scroll, ele vai ficar fixo. Esse é um tipo de botão. A gente tem outros tipos de botão, por exemplo, só o símbolo, né? A gente tem, por exemplo, outro tipo de botão. Nós temos aqui também o de toggle, né? Que é o de você desativar e ativar. E aí você consegue botar uma ação, por exemplo, para quando alguém ativar, realizar tal ação, ou quando desativar, realizar outra ação. Então
a gente consegue ver aqui, ó, o que isso ativa, né? Então isso aqui tem um pouquinho a ver com a database também, mas eu já vou me adiantando. E aqui embaixo você consegue fazer, ó, ações adicionais, além de desativar ou ativar uma database que você tenha com essa característica, né? Por exemplo, se você tem uma característica de usuários que são administradores ou não, você consegue dizer que isso desativa essa propriedade na sua database, né? Então, mas digamos que você também quer que quando desmarque, faça uma outra ação, né? Transforme essa pessoa com outro cargo dentro do aplicativo, né? Você consegue botar ações extras ao ativar e desativar. A gente tem esse botão também de toggle. E continuando, agora que a gente já falou aqui sobre todos os tipos de botão, vamos aqui para o Simple, tá? O Simple é onde a gente tem componentes um pouco mais simples do nosso aplicativo, que geralmente se tratam de coisas relacionadas à aparência ou layout do seu aplicativo. A gente tem um componente de texto, que eu já mostrei, imagem, a gente tem elipse, onde você consegue colocar círculos, né? Então imagina que você vai fazer aqui, por exemplo, o avatar do usuário, né? Você consegue regular, e caso você queira botar o tamanho específico desses componentes, você consegue vir aqui, ó, em Edit Styles e colocar o tamanho, ó, da largura e da altura, tá vendo? Você consegue ajeitar, por exemplo, a opacidade, ou seja, o quão transparente tá esse componente, né? Você consegue ajustar a opacidade. Aqui a questão de deixar ele fixo, como eu falei, tá vendo? Ao fazer o scroll aqui, ó, você quer fixar ele no topo, embaixo, ou você não quer fixar, né? Você consegue botar, por exemplo, a sombra dentro do seu componente, né? E você consegue mexer em várias coisas daqui da elipse. Parecido com a elipse, nós temos o componente retângulo, tá vendo? Ó, o retângulo você consegue editar também. E o retângulo ele é excelente, é um componente excelente, principalmente você organizar aqui as suas informações. Eu vou dar uma dica aqui do retângulo futuramente, que ele serve para deixar aí o seu aplicativo ajustado para mais de uma tela de diferentes tamanhos. Ele é um ajustador dos componentes e futuramente eu vou explicar um pouco melhor sobre ele. Assim como elipse, você consegue, por exemplo, alterar a cor desse retângulo, tá vendo? Você consegue ajeitar aqui a cor desse retângulo e você consegue adicionar, por exemplo, uma borda. Você consegue ativar a borda e adicionar outras cores para essa borda. Então, eu botei uma borda preta aqui, tá vendo? Eu consigo ajustar também aqui a espessura dessa borda, ó. Consigo ajeitar e botar pontilhada, né? Você consegue ajustar aqui para o que você quiser, tá vendo? Vou apagar esse retângulo. E vou mostrar aqui também outros componentes da área do Simple, né? A gente tem, por exemplo, as linhas, que é um excelente também divisor de informações. Nós temos o vetor, que é para formar polígonos. E a gente tem esse Web View. O que é esse Web View? Web View é quando você quer colocar, por exemplo, uma visão de um outro site dentro do seu aplicativo. Então, digamos que você queira analisar, por exemplo, daqui do WebView, por exemplo, vou adicionar esse site aqui onde a gente consegue ver a cotação do dólar hoje, né? Que é uma coisa que eu quero que tenha dentro do meu aplicativo. Vou mudar esse Second Tab, vou colocar aqui, por exemplo, vou colocar o símbolo do dinheiro e vou mudar o nome para dólar. Então a gente observa que já está aqui e eu já adicionei aqui o link para a tela 2. Vamos dar uma olhada agora. Quando eu dou o Preview e eu clico aqui na área dólar, ele direcionou para o site que eu inseri, tá vendo? A gente consegue visualizar aqui o site. Esse site não está muito legal para celular, né? Ele provavelmente foi feito só para desktop, para navegador, mas observa que a gente consegue acessar esse site, tá vendo? Que legal. Seguindo, a gente tem também aqui o setor de Forms and Fields, né? Que é todo um setor para você coletar informações. Eu já mostrei como é que é o Forms, mas tem outros tipos de forma de coletar informações, né? Então, tem o Text Input, onde a pessoa digita alguma informação ali dentro, né? Então, por exemplo, seria algo que o usuário iria inserir aqui dentro, o nome de alguma coisa, né? Que é o que tem dentro do formulário, mas tem outras opções também, como, por exemplo, coletar uma data, né? Um drop-down menu para a pessoa selecionar várias opções, ou coletar uma imagem, ou até anexar um
arquivo, né, um documento PDF ou qualquer tipo de documento, né? E essas coisas eu vou explicar um pouco melhor mais uma vez quando a gente tiver exemplos relacionados a database. Eu vou retornar tanto no Forms quanto aqui também nas listas, né? Essa foi a primeira parte aqui dos componentes dentro da Dalo. Esses são os componentes mais básicos que a própria Dalo adicionou à plataforma, mas nós temos também componentes que os outros usuários desenvolveram para a plataforma, onde a gente consegue enriquecer com outras funções que a gente consegue utilizar dentro das nossas soluções digitais, nossos aplicativos, nossas plataformas. É justamente isso que a gente vai ver na parte 2 desse vídeo, que são justamente os componentes feitos por outros usuários, o marketplace de componentes dentro do Dalo. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que a gente vai tirar todas essas dúvidas para que você construa da melhor forma possível a sua solução. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, tá me ajudando bastante, agradeço bastante também o feedback da galera que tá participando, muitas pessoas estão mandando mensagem, tirando dúvidas, isso é bem bacana. Compartilhe esse vídeo, ativa o sininho também e se inscreva no canal para que você não perca nenhum vídeo dessa série. Nós começamos também a fazer alguns vídeos explicando como fazer aplicativos específicos do zero, e na última sexta-feira nós explicamos como fazer um aplicativo no estilo Clubhouse, que é aquele aplicativo, né, de chat por voz, e a gente espera aí que em breve lançar outros vídeos explicando como fazer aplicativos do zero, como por exemplo aplicativos de chat, aplicativos de marcação e muitos outros. Vejo você no próximo vídeo e até a próxima!